E começando mais um BR22 Romulo Souza. Eu sou o Romulo Souza, mas pode me chamar de BR22. Beleza? E se você já é um inscrito aqui do meu canal e está se perguntando, Romulo, cadê os óculos e a bandana que geralmente você usa? Simples, hoje eu tô querendo fazer um vídeo diferente daquilo que geralmente eu trago, né? E então assim, antes de entrar no assunto em questão do vídeo, eu faço aquela clássica medingança no início de vídeo, né? O carro tá passando aqui perto. Se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer. E ao longo desse mês de dezembro, eu estou propondo um desafio para as pessoas que assistem os meus vídeos, independente se é inscrito ou não. É apenas um desafio, e desafio é igual aquele programa do SBT. Você topa ou não topa, né? Ou seja, eu comecei um propósito na minha igreja de ler a Bíblia em um ano, não é? E eu estou propondo para você que está me assistindo, que é cristão e que nunca leu a Bíblia em um ano, de aceitar esse desafio, né? Tanto é que isso aqui não é propaganda que começa início de vídeo, se inscreva, paga uma taxa e tal. Não. Isso aqui é um propósito, é um desafio que eu estou dando para você que diz que ama a Deus, que diz que conhece a palavra de Deus, você que nunca leu a Bíblia, e é importante a pessoa que diz de Deus conhecer a Bíblia. Na tua igreja, igual na minha, você pode conseguir um programa como esse de leitura diária, ou então no final da sua Bíblia mesmo, tem um programa de leitura da Bíblia em um ano, né? Eu estou propondo esse desafio ao longo do mês de dezembro, né? Porque é importante, sim, você conhecer a palavra do Deus que você diz amado, Deus que você crê que te salvou, que enviou o Cristo, que enviou para morrer da cruz pelos seus pecados. Então é importante, sim, um cristão conhecer as escrituras. E isso é um desafio que eu estou propondo para você, né? Você aceita ou não? Mas eu aconselho você, como irmão em Cristo, em aceitar esse desafio. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Bem, por que eu estou falando, hoje eu estou sem bandana e tudo mais? Quando eu faço um vídeo sem bandana, sem óculos, é porque eu quero falar uma coisa mais voltada para as coisas de Deus, né? Eu sou cristão protestante, creio das escrituras sagradas, como você viu agora há pouco, desse desafio que eu estou te propondo. E ao longo dessa semana, nós vimos essa questão aí da treta que está rolando, né, entre os Estados Unidos e o Irã, se vai ou não ter uma guerra, se haverá ou não uma terceira guerra mundial. Eu já fiz vídeos aqui no canal, né, caracterizado com a bandana e com os óculos, explicando do meu ponto de vista, por que eu acho que não haveria uma guerra mundial. Está má para haver um conflito sim entre os Estados Unidos e o Irã? Pode ter. Agora, vai ser uma guerra mundial? Aí são outros 500. Então assim, cara, assiste lá os vídeos e comente lá. Então aqui, cara, e dessa questão de guerra, de tudo mais, quem é de Deus, quem é cristão, independente se é evangélico ou católico, sempre vai lembrar das profecias de Cristo, né? Porque em Mateus capítulo 24, Jesus, quando estava falando dos últimos dias, ele falou que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. E a coisa que nós mais vimos ao longo do século XX, né? E as coisas que a gente mais vê hoje em dia é guerra e rumores de guerras, né? Então, aqui no Brasil nós não temos guerra contra o país, mas nós temos a guerra da polícia contra o tráfico, por exemplo. Na África você tem muitos países africanos que estão em guerras uns com os outros. A mídia apenas não traz isso pra gente. Hoje nós estamos ouvindo, a Lulu está gritando aqui perto. Hoje a gente está vendo esse rumor se haveria ou não uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O Estados Unidos foi lá, matou lá o Qasem Soleimani, né? Eu acho que dessa vez eu falei o nome do cara certo. Aí o Irã foi lá, bombardeou uma base americana, depois caiu um Boeing lá, como se fala, assim, foi os Estados Unidos ou o Irã se abateram, né? E com isso, muitos cristãos perguntam, com certeza, Jesus está voltando? Nós cremos que sim. O evento, a volta de Cristo é o evento mais aguardado para a igreja, né? A esperança da igreja é que Jesus volte, né? Arrebate a sua igreja, que Jesus venha reinar, que as profecias... A Lulu continua gritando lá embaixo, né? Eu gosto da Lorena, velho. Ou seja, essa é a esperança da igreja, o retorno de Cristo. Tanto que após a morte, ressurreição e ressurreição de Cristo, Jesus passou mais algum tempo com seus discípulos, e quando ele foi
estava sendo levado aos céus, ascendendo aos céus, os anjos que estavam vendo junto com os discípulos disse para eles: homens da Galileia, este homem que você vê subir, Jesus, da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Só faltou dar uma de testemunha no futuro, né? Ele voltará. Então assim, cara, a igreja está até hoje aguardando o retorno de Cristo. E eu estava essa semana da lanchonete com um amigo meu, e esse amigo perguntou para mim. Ele não perguntou para mim se Jesus está voltando, como geralmente as pessoas perguntam. Ele estava perguntando: Rômulo, Jesus voltará na guerra, durante uma guerra? E isso é algo que a gente pode ver. Eu pretendo voltar a fazer uns vídeos que antigamente eu fazia, um quadro, tipo um quadro aqui no canal, Apocalipse para Leigo. Eu fazia junto com o T'Challa, né? E a Maria de acabou parando nisso e eu pretendo voltar com isso. Eu quero fazer mais assuntos falando de Deus no canal, porque, sinceramente, já tá um saco falar só de política. Então, assim, cara, acerca da volta de Cristo, cara, acerca das profecias, muitos falam que todo olho verá, que toda língua confessará. Outros falam, que muitos vão olhar e vão lamentar, como está escrito em Mateus 24. Outros falam que a volta de Cristo será rápida, como um piscar de olhos, como um relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, né? Ou seja, estudar as profecias é coisa complexa, né? Não é como você estudar, por exemplo, estudar o Apocalipse, não é como você estudar, por exemplo, o martírio de Cristo, né? Estudar sobre a história de Cristo lá dos evangelhos, né? Que Jesus morreu e ressuscitou, isso é um fato, aconteceu. Estudar sobre quando Jesus voltará, né? Se vai ser num cavalo branco, se todos vão ver ou não. Bom, eu creio que Jesus volta, a volta de Cristo é literal. Mas, no entanto, o Apocalipse é cheio de simbologias, é cheio de perguntas, enigmas, né? Então, com isso, acaba criando muitas vertentes. E acaba acontecendo até que, às vezes, você se apega a uma vertente e acha que, não, só a minha vertente é certa e a outra está errada, né? Eu creio na vertente que as duas testemunhas serão Elias e Enoque, né? Aí a pessoa, não, eu aprendi que vai ser Elias e Moisés, você está blasfemando, você está contando uma heresia. Só que você nem pergunta que existe tanto versículos da Bíblia para sustentar uma vertente contra outra. Jesus vai voltar quando? Vai ser antes da grande tribulação, durante a grande tribulação ou depois da grande tribulação? Ou seja, tem essas vertentes e existem versículos que apoiam tanto uma contra outras, né? Mas ambas estão certas numa coisa: Jesus voltará? Voltará, né? Isso é um fato. E assim, cara, você tem que ter a mente muito aberta para estudar essas coisas. Então, quando o meu amigo perguntou se Jesus voltaria numa Segunda Guerra Mundial, ou numa Terceira ou Quarta Guerra Mundial, a pergunta dele foi sábia. Por quê? Porque existem muitas questões acerca disso, não é? Por exemplo, eu não dispenso nenhuma vertente. No entanto, eu me apeguei a uma, até para ter um norte, mas é claro, não dispenso as demais que existem. Existem várias vertentes. Mas eu me apeguei mais a uma, que é a pré-milenista. Qual é a vertente que eu estudei e que eu acho que eu estudei e que eu me apego muito, vamos dizer assim. Eu vou ser um pouco imparcial assim. Bom, na vertente que eu estudei, fala que Jesus voltaria para buscar a tua igreja. Lembra-se da parábola do joio e do trigo, né? Onde o joio representa aquele crente que está dentro da igreja e aquela pessoa que não faz nada, aquela pessoa que não tem ministério, que dá mau exemplo, que não gera bons frutos, né? A esses, o Senhor da Seara diz, você separa e manda queimar. E tem aquele que é o trigo, que é a boa semente, que dá frutos, que é aquele crente, aquele cristão que está dentro da igreja e faz boas obras, que prega o evangelho, que tem uma vida de testemunho. Esse o dono da Seara diz, você vai chutar e vai levar para o celeiro. Ou seja, é praticamente a separação entre aqueles que são os falsos crentes e aqueles que são os crentes verdadeiros. E quando eu falo
crente, eu não estou me referindo a evangélico, porque tem muita gente que acha que crente é sinônimo de evangelho. Não, quando eu falo crente, eu estou me referindo tanto a católico, quanto a evangélico, quanto a ortodoxo. Ou seja, se você crer em Cristo ou em qualquer outra crença, você já é um crente dentro daquela crença, né? Ou seja, crente é aquele que em algo crê. Então, se você é uma pessoa que realmente crê em Cristo, tô falando aqui embaixo, né? Então, agora eu fiquei preocupado com o que aconteceu embaixo. Então, se você é uma pessoa que crê em Cristo, se você é uma pessoa que acredita na palavra de Deus, se você é uma pessoa que pratica a palavra de Deus, com certeza você subirá de um evento chamado arrebatamento, que é quando Cristo virá para arrebatar a tua igreja, não é? Entendeu? Cristo mesmo fala, dois estarão no campo, um será tirado, o outro será deixado. Dois estarão numa cama, um será tirado, o outro será deixado. E isso no piscar de olhos. Bem, é lógico que eu teria que falar de arrebatamento e muitas outras coisas, né? Então eu não quero fazer um vídeo longo, né? Eu pretendo voltar com aqueles estudos Apocalipse para leigos. Então, o que a Escritura fala? Jesus volta ou não volta numa terceira ou numa quarta guerra mundial? Bem, aí que a gente vai lá no capítulo 19 de Apocalipse, que diz assim: em seguida, a Lorena continua gritando lá embaixo. A Lorena é tão fofa, gente. Então, em seguida, viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga o combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo e ele tinha muitas coroas na cabeça. Havia nele escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. A sua capa estava encharcada de sangue. Ele se chama Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele vencerá as nações. Ele governará com uma barra de ferro e pisará as uvas do tanque do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Da capa e na perna dele está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Bem, você vê que tem muitas coisas aqui. Jesus voltar. Aqui está escrito, por exemplo, que Jesus voltará num cavalo branco, né? Mas se tem cavalo do céu, né? Por acaso Jesus terá montado num Pégaso? E aí você tem que entrar naquilo que eu falo, as simbologias, o que quer dizer isso. Quando a palavra de Deus fala em cavalo branco, primeiro você tem que lembrar que branco, né? Branquinho, tô até de branco agora, significa o quê? Glória, pureza, santidade, não é? Glória, pureza, santidade, poder. Tudo isso branco significa. Jesus está vindo do auge da tua glória, está vindo do auge do seu ser. E quando fala que a palavra de Deus fala que ele está vindo montados em cavalos, não é que exista cavalos no céu, mas sim uma simbologia, que está vindo para a batalha, né? O cavalo significa força. Dos exércitos antigos, quando você tinha uma tropa de cavaleiros, a batalha podia ser decisiva se você tinha ou não cavaleiros em seu exército. E, segundo a vertente que eu estudei, o mundo estará em guerra contra o povo de Deus, né? Contra os judeus, principalmente, né? Sabendo que ao longo da história, os judeus entrou em conflito com muitas nações. Aliás, se você quer crer numa prova que Deus existe, é só olhar para o povo de Israel, né? Estude sobre a Guerra dos 6 Dias, por exemplo, em que 7 grandes nações árabes lutaram contra um único paizinho chamado Israel, que não tinha chance nenhuma de vencer e venceram, né? Ou seja, Israel é um baixinho invocado, cara. Agora, e a batalha vai ser acirrada, segundo a Bíblia fala. Fala que da boca do dragão, do falso profeta e do anticristo sairiam espíritos que juntariam as nações contra o povo de Deus, da batalha de Armagedon. Se essa guerra vai ser simbólica, apenas espiritual, ou se haverá um campo de batalha entre os exércitos do anticristo e o exército de Deus, Israel, se vai ter, bem, pelo que eu leio das palavras dos versículos, eu acredito sim que vai ter um conflito entre dois exércitos humanos e que Israel, entendeu? O povo de Deus estará perdendo a batalha
ao perder a batalha, e assim clamará em nome de Cristo, né? Baruch Rabá Barshim Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E é nesse momento que Jesus voltará para livrar o povo de Israel e vencer as nações lideradas pelo anticristo. Aí você me pergunta, Rômulo, você falou Israel, mas e os cristãos? Bom, isso aí eu posso explicar em outro vídeo, para o vídeo aqui não ficar longo, né, cara? Entendeu? Tem muito a ver com arrebatamento e eu quero trazer um estudo Apocalipse para leigos. Então, do que eu tenho estudado, eu acredito sim, Jesus voltará numa guerra mundial. Primeiro, ou seja, a volta de Cristo está separada em dois momentos. Primeiro, para arrebatar a tua igreja. Então haverá um período de 7 anos de grande tribulação. E no final desses 7 anos, numa guerra entre as nações de Israel, Jesus voltará para livrar o seu povo. Porque Deus ainda tem uma aliança com Israel e uma aliança com o seu amigo Abraão. Bem, já está em mais de 16 minutos, o vídeo ficou longo, até porque são coisas muito complexas, né? Comente aqui o que você acha, né? Você acha que eu tô meio maluco? Você acha que eu estudei tanto a Bíblia que fritou o cérebro? Então, se você concorda comigo, discorda de mim, você estudou outra vertente? Comente aqui embaixo, né? Bem, muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Aconselho você a fazer ler a Bíblia. Você tirou 16 minutos para me ouvir falar até aqui. Você não pode tirar 15 minutos do seu dia para ler os capítulos da Bíblia? Para você conhecer a Bíblia toda, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até, tchau e shalom.